falar um pouquinho geral, depois eu abro para vocês fazendo comentários ou perguntas, então se surgir alguma coisa, anota. Quem começou a desenvolver na CNV foi o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo dos Estados Unidos e ele é judeu. Então, na época que ele era criança, ainda estava um pouco de um certo bafafá ali da Segunda Guerra Mundial. E ainda que não existisse um nazismo propriamente nos Estados Unidos, assim, né? Não era uma coisa como foi na Alemanha. Ainda existia um certo preconceito com o judaísmo. E ele chegou a sofrer bullying assim na escola algumas vezes por causa da religião. Porque, assim, naquela época os judeus tinham uma certa forma de se vestir, uma certa forma de se comportar, e isso fazia com que eles meio que se destacassem, né? Então, isso gerou alguns conflitos na infância dele, e ele começou a se questionar, né, se a forma de lidar com isso era só a partir da violência, e se não existiam outras formas de mediar esses conflitos que surgiam a partir das diferenças, e não só esses, né, mas conflitos de relacionamentos no geral. E ele também acho que trabalhou um pouco em bairros de periferia, se eu não me engano, em que o racismo também era muito presente, né, brigas de gangues, essas coisas. E aí ele começou a se questionar, né, como lidar com os conflitos e sair do ciclo da violência, que é alimentado quando a gente responde com violência, né? Porque a gente pode bater de frente de uma forma violenta e isso, de certa forma, vai gerar um rancor na outra pessoa, vai gerar uma vontade de vingança, vai ficar meio mal digerido, né? Não vai resolver o negócio vai ficar ali, sempre sendo alimentado e podendo retornar. Então, como lidar com os conflitos sem alimentar o ciclo da violência? Foi isso que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Virou uma técnica para ele conseguir difundir com outras pessoas, ser algo mais ensinável, mas muito mais do que isso, como a gente conversou na semana passada, é uma filosofia de vida que tem muito a ver com a não violência em si. Muito mais do que o jeito que você fala, a forma com que você estrutura uma frase. E ele foi percebendo que a comunicação não violenta tem certos pontos que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês terem esse panorama geral. Mas também para deixar registrado, né, que as referências que ele teve foi bastante inspirado pelos ideais da não violência do Gandhi e do Martin Luther King também. Então a CNV, ela é esse processo que o Marshall foi desenvolvendo ao longo do tempo e foi sistematizando, que primeiro parte de um lugar de um grande autoconhecimento. Então a gente precisa saber o que está acontecendo com a gente antes de tudo, né? Quais são os sentimentos que estão passando pela nossa mente, pelo nosso corpo, quais são os pensamentos que passam pela nossa mente, o que a gente quer da nossa vida, quais são os nossos objetivos, as nossas metas, o que nos satisfaz, o que não, o que está faltando. E a partir desse autoconhecimento, a gente leva essas informações para o mundo a partir de uma comunicação que seja da forma mais clara possível, porque conversando sobre CNV a gente vai perceber, talvez vocês já tenham percebido, que na comunicação existem muitos ruídos. Então eu tenho um sistema de pensamento que vai fazer com que eu me expresse de determinada forma, com determinadas palavras, que talvez não seja tão fácil de entender por outra pessoa, porque ela tem outro sistema de pensamento de referência. E mesmo quando os temas são parecidos entre duas pessoas, ainda existem ruídos, porque somos pessoas diferentes. Então, a técnica engessada, né, que a gente comentou um pouco na semana passada, vem muito desse lugar de talvez tentar eliminar o máximo possível dos ruídos. Por isso que fica uma coisa um pouco robótica. Mas o objetivo, no fim, assim, é que essa comunicação seja clara e seja honesta. E também o terceiro ponto seria a empatia. Então, eh, para eu conseguir me comunicar de forma, clara, eu preciso também saber que a outra pessoa é uma pessoa diferente. E aí, tentar me conectar com essa pessoa de uma forma que eu entenda como
eu posso me expressar sem perder a minha autenticidade para que essa pessoa, possa, entender o que eu estou dizendo e eu posso entender o que essa pessoa está querendo me dizer. Então, o autoconhecimento, a comunicação e a empatia são os 3 pontos fundamentais da CNV, cujo objetivo é que as pessoas se conectem. Não é só resolver conflitos, a CNV não é só para momentos de briga, de desentendimentos, mas é para que a gente possa se conectar. Então, com outras pessoas, com grupos, familiares, amigos, romances, alunos, eh, colegas de trabalho, enfim, é uma sistemática para conectar. E aí, o que que o Marshall percebeu? Que existe um processo que pode ser mais claro para a gente trilhar para chegar no objetivo da conexão. Então ele percebeu, ele separou 4 passos. Então essa é a sistemática dele. A primeira coisa que a gente faz é observar. Então é por isso que a CNV tem tudo a ver com a meditação, né, gente? O autoconhecimento vem desse lugar da observação. E o Marshall fala: observar sem julgamentos e observar os fatos, meio que tentando ir além das interpretações que a nossa mente faz. E eu acho que esse ponto não é muito difícil de entender aqui, porque a gente faz muito isso com a meditação, né. E eu acho que com a CNV vai ficar uma prática um pouco mais clara de da gente realmente entender quais obj quais oh meu Deus, gente, a cabeça, processando. Pra gente entender quais adjetivos a gente usa. Na verdade, se a gente tá usando adjetivo, a gente já tá qualificando, né, e aí já é uma interpretação. E aí deixa de ser um fato. Então, como que a gente realmente chega no núcleo, na essência do fato, para além do que de como a nossa mente está percebendo aquilo, interpretando. E a ideia não é a gente fazer isso para exatamente tudo na nossa vida, porque é importante a gente ter, nossas interpretações também, mas é a gente, pelo menos para situações de conflito, ou situações em que a gente precisa exercitar um pouco mais da empatia, que a gente possa entender como a nossa mente está pensando e identificar aquilo que é uma interpretação, né. Então, é mais sobre o discernimento do que sobre a a desumanização, assim, né, do pensamento. E aí o segundo passo seria observar os sentimentos e comunicar sobre eles. Então, né, também na observação do meu processo de pensamento, eu vou perceber o que que eu estou sentindo. Então, um fato gera uma reação interna, que são os meus sentimentos. Esses sentimentos vão estar contando uma história para mim sobre o que que é importante para mim naquela situação, naquela relação. E essa história vai dizer de uma forma mais profunda de uma necessidade que eu tenho. Então, algo se for uma situação, mais de conflito, negativo, algo está faltando ali, uma necessidade precisa ser atendida. Se for uma coisa boa, eu posso expressar qual necessidade minha foi atendida, né, porque se eu sinto algo bom, muito provavelmente eu me sinto preenchida de certa forma, né, porque não está faltando nada. Universal então, que é lavar a louça. Então a gente mora lá com outra pessoa, a gente queria que a pessoa tivesse lavado a louça, ela não lavou. Chegou em casa cansado e a louça estava lá. E a gente só queria a paz de uma pia limpa. Então, qual é o fato? A louça tá suja na pia, a louça não foi lavada. Ou talvez seja um combinado, né, de lavar a louça. A pessoa não cumpriu o combinado de lavar a louça. Não sei o que aconteceu, mas o fato é que a louça tá lá, tá na pia, esse é o fato. A minha interpretação do fato seria: "Nossa, fulana é uma folgada, né, não fez nada, não contribuiu, não lavou, a casa tá uma porqueira, tá tudo bagunçado". Aí, ó, tá vendo como a cabeça vai? Essas são as interpretações. O fato é que a louça tá suja na pia. Como eu me sinto? Ah, me sinto frustrada, me sinto cansada, me sinto com raiva.
Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de organização, tenho uma necessidade de contribuição, de divisão de responsabilidades. Essas podem ser algumas necessidades que eu tenho. E eu tô irritada porque eu não tô vendo que essas necessidades foram atendidas quando eu cheguei em casa e eu vi que a louça estava suja na pia. Então eu posso chegar para a pessoa e falar assim: "Olha, quando eu chego em casa depois de um dia corrido, vejo que a louça ainda tá na pia, eu me sinto bastante cansada, me sinto bastante frustrada, porque eu gostaria que existisse organização na casa, a gente tem um combinado de, dividir as responsabilidades, essas são necessidades importantes para mim, e eu gostaria de te pedir para ficar um pouco mais atenta com relação a isso, para cumprir com os combinados, enfim, né, esse seria o pedido, assim. O Marshall fala pra gente ser específico, então gostaria de ver com você se é possível da gente combinar de toda segunda-feira você lavar a louça antes depois do almoço, né, antes do almoço não dá, né, depois do almoço, alguma coisa assim, né. O Marshall fala que quanto mais específico melhor, porque aí a pessoa fica direcionado pra pessoa saber o que fazer, como contribuir. E aí, claro que tá aberto para o diálogo, a gente pode perguntar: "Gostaria de saber quando você consegue se organizar melhor para estar cuidando da limpeza da casa", e aí, a partir disso, gerar outros combinados, não precisa ser uma coisa fixa. Mas, enfim, deu para entender, assim, mais ou menos? Não precisa ser muito engessado, eu acho que vai muito de como cada um se expressa, mas a ideia é que a gente possa, ser honesto, porque uma forma de agir é eu olhar para aquilo e falar assim: "Nossa", e ficar meio emburrado, eu posso ter um jeito de não querer comunicar, e a gente fica tipo: "Nossa, né, de novo", aí a gente começa a tratar a pessoa meio mal, meio irritada, sabe, umas patadas do nada, porque ela não lavou a louça, mas a pessoa não tem a mínima ideia, né, e a pessoa vai perceber que tem alguma coisa estranha e, né, não vai saber que foi a louça. Então, quando a gente consegue trazer isso com honestidade, a gente contribui para a harmonia da da casa. A Lei falou que aconteceu isso na casa dela esses dias, né. Quem mora em república, por exemplo, Melão já tá se isentando da responsabilidade aqui, né, mas quem mora em república, por exemplo, acontece muito, né, de ter essas falhas aí de organização, de limpeza. Então, né, haja CNV para lidar com a harmonia do lugar. Mas enfim, já tô falando bastante. E aí, né, exatamente o que que são essas necessidades, né, eu dei o exemplo de limpeza, organização, divisão de responsabilidades, mas as necessidades, tem uma tabelinha de necessidades que o Marshall fez e depois no material vai estar para vocês darem uma olhada, mas não precisa se ater só àquilo, acho que a gente pode pensar em outras necessidades. Inclusive acho que divisão de responsabilidades, que eu soltei aqui, não é uma coisa que tá lá. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, acho interessante, né, de ser uma necessidade de se existir. As necessidades elas são humanas e elas são universais. Então, independente de onde eu moro, de qual é a minha cultura, algumas culturas vão ter algumas coisas, outras, mas por exemplo, todo mundo sente fome, todo mundo sente sede, todo mundo tem necessidade de amor, de carinho, necessidade de, eh organização, talvez não todo mundo, mas é uma possibilidade, é um potencial, entendeu? Porque seres humanos têm um jeito de funcionar. E aí as necessidades, o Marshall vai falar que elas dão uma guiada no nosso comportamento. Então é isso, o que que falta? Ele se baseia nessa ideia de que a gente vai estar sempre querendo, atender às necessidades que a gente tem, porque é isso que mantém o nosso bem-estar, e é isso que nos ajuda a funcionar na vida. Então, elas vão guiando o nosso comportamento de forma que se uma necessidade não é atendida, eu vou provavelmente experienciar sentimentos considerados negativos. E se uma necessidade é atendida, talvez por um pedido ou por uma forma espontânea da outra pessoa, aí a gente se sente bem e a gente consegue apreciar e trazer isso de outra forma, né, porque a gente se sente mais completo. E aí a gente tem estratégias para atender essas necessidades.
Então quando eu fico quieta, que a louça tá suja, mas não trato tão bem, assim, começo a tratar minha amiga um pouco de uma forma esquisita, eu tô usando uma estratégia. Mas quando eu converso com ela sobre a louça, aí é uma outra estratégia. Então a comunicação aqui, ela vai entrar como o pedido da CNV é uma estratégia. E aí, em outras situações, a gente vai lidar de outro jeito, né. Então, por exemplo, quando a gente tem ansiedade, tá com uma crise de ansiedade, eu posso ter a estratégia de ir pra comida. Então eu vou comer compulsivamente, porque eu tô sentindo ansiedade, eu não sei como lidar com esse sentimento, eu vou comer. Ou eu me lembro de respirar e de fazer uma meditação, essa é uma outra estratégia. Ou então eu vou lá na Shein e faço uma comprinha, e é uma outra estratégia. Então cada um vai ter uma estratégia que às vezes o corpo está mais acostumado a lidar propriamente, para atender uma necessidade. E aí nesse caso, né, da ansiedade, da crise de ansiedade, a necessidade é poder se acalmar, poder ter voltar para um estado de tranquilidade. Então, acho que para a gente entender como a gente chega na necessidade, nessa palavrinha que vai definir a necessidade, é a gente se perguntar: o que que é importante para mim nessa situação, nesse momento, nessa relação? Aonde que eu estou querendo chegar, né? Por que que eu estou insatisfeito? Por que que isso me deixa satisfeita? E aí, quando a gente consegue comunicar essas necessidades, a gente abre um espaço na relação para que exista vulnerabilidade, no sentido que a gente pode ser honesto sobre o que está acontecendo, sem querer atacar ninguém, sem querer colocar culpados, mas de um lugar de empatia, de conexão. Ai, gente, já tô falando muito, mas já tá acabando. Então a CNV, ela não é uma forma de manipular outras pessoas, ela não é uma forma de resolver o problema dos outros, não é definitivamente culpar outras pessoas, tipo, né, você que não lavou a louça, você que não cumpriu o combinado, não é sobre isso. Não é também a gente ir para um lado oposto e querer ser o super pacífico, super dócil, super simpático, né, vivendo naquele mundo colorido de fadas e arco-íris em que tá tudo sempre bem. Pelo contrário, CNV a gente vai expressar quando não tá tudo bem. E não é definitivamente acabar com os conflitos. Os conflitos sempre vão existir, mas é uma forma de lidar, de mediar os conflitos pela não violência. E aí a CNV, ela é esse lugar que vai possibilitar uma maior conexão com a gente mesmo, porque ela meio que nos obriga, né, a se observar, a entender o que está acontecendo de sentimentos, a entender o que eu quero. Isso é de uma grande revolução, porque eu vou estar num lugar, assim, de uma conexão comigo tão forte, tão bonita, tão intensa, que as coisas vão ser muito claras. E isso que vai possibilitar uma comunicação clara também. Então, é esse lugar da gente se encontrar com a gente e a partir disso a gente entender que a gente é, isso vai nos ajudar a expressar a própria autenticidade. Vai nos ajudar, obviamente, a ter relacionamentos de mais qualidade, porque vai linkando, né, uma coisa tá relacionada com a outra. Vai nos ajudar a cuidar das coisas que são importantes pra gente, nos ajudar a aceitar as diferenças, porque também, a palavra pedido, ela foi escolhida a dedo, assim, pelo Marshall, porque não é sobre fazer a outra pessoa querer fazer exatamente o que eu quero que ela faça pra atender a minha necessidade. Mas o pedido é uma abertura ao diálogo para saber o que é possível ali. E às vezes a outra pessoa vai falar que não é possível. Não, não foi possível lavar a louça, não é possível lavar a louça de segunda-feira. E aí a partir disso a gente entende o que fazer, mas a partir do diálogo, né. Ele fala que, não é um pedido se a pessoa não puder falar não. Então isso é uma coisa pra gente ficar atento. Olha, eu escrevi autenticidade 2 vezes. É porque acho que o CNV nos deixa muito autênticos. Selinho de autenticidade. Assertividade, porque a gente, com a clareza interior que a gente obtém, a gente consegue expressar isso da melhor forma. Aprender também a colocar limites, então, como eu falei, não é só sobre ser bonzinho, mas é falar também do que não tá bom, do que não tá dando certo, do que a gente precisa ali
delimitar, e é isso, né, achar esse caminho do meio para melhorar tanto a nossa vida quanto a vida do outro, né, e se movendo a partir desse lugar. Então, para resumir, esse é o caminho que eu elaborei, assim, dentro da CNV, para a gente conseguir chegar lá no diálogo que está aqui, a gente precisa começar com a presença, básico, né? Presença, meditação, observação. E a partir dessa observação eu noto quais são os meus sentimentos ali no momento, como eu falei. A partir de reflexões e questionamentos eu entendo quais são as minhas necessidades. Às vezes necessidades elas não estão separadas de uma posição empática e nem separadas do contexto. Então, eu tenho as minhas necessidades, até aqui eu tô no eu. Essa parte aqui de cima é o meu eu. Então, aos poucos eu vou me abrindo para o mundo, então eu vou entendendo qual é o contexto da outra pessoa. Ah, não conseguiu lavar a louça, não é porque a pessoa é folgada que ela não quer. Às vezes é porque ela passou também o dia inteiro trabalhando, né, ou, né, teve uma emergência, teve que, enfim, sair de casa, algumas coisas acontecem, né, então, qual é o contexto? O que está acontecendo? Isso eu só vou saber conversando com outra pessoa. E em me abrir para o contexto faz com que eu desenvolva essa atitude empática. E aí a empatia e o contexto nos levam para um sentimento mais profundo de compaixão. E aí a compaixão é lá aquele sentimento que a gente trabalha também dentro da meditação, que é entender que tá todo mundo buscando ser feliz, tá todo mundo querendo se livrar do sofrimento, ninguém gosta de sofrer. Tá todo mundo querendo ter uma boa vida e assim, ser feliz, né, para resumir. Mas aí o que acontece? As estratégias que as pessoas adotam para atingir essa felicidade nem sempre causam felicidade para outras pessoas. Às vezes a gente está gerando sofrimento para os outros sem perceber. Ou então gerando mais sofrimento para a gente mesmo sem a gente perceber, né? Porque não rolou isso aqui antes. Não rolou esse processo aqui de autoconhecimento, então, ainda que eu queira ser feliz, não estou conseguindo encaixar muito bem as minhas estratégias com a as minhas virtudes, com os meus ideais, né. Então a compaixão vem também desse lugar de me conectar com o outro, de quais podem ser as necessidades do outro, as vontades, como que a gente chega nesse caminho do meio, entre o que eu quero, o que você pode, o que você quer, mas também com a autocompaixão também, né, de entender os nossos limites, entender até onde a gente consegue ir, nos cuidar, né, se alguém não quer atender ou não pode atender uma necessidade nossa, que a gente possa se acolher também, né, e voltar para dentro e fazer todo um caminho de acolhimento próprio. E aí, por fim, né, chegar nesse lugar do diálogo, na expressão com o outro, que aí pode ser aquela estrutura lá dos 4 passos, mas pode ser de outras formas também. Então, se você quiser ter acesso a mais práticas como essa, fazer aulas de yoga ao vivo, aulas de meditação, explorar diversos temas que a meditação tenha de relação com a nossa vida, te convido mais uma vez a fazer parte da comunidade do Projeto Presença. Espero ver você com a gente.